Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Descobrindo Office da Microsoft. Meu nome é Felipe e sou MVP de Excel. O vídeo de hoje nós iremos ver um assunto que comerciantes odeiam e gostam, que é Excel e notas fiscais. Mas vamos falar de bem mais coisas envolvendo isso, porque até chegarmos à conclusão do vídeo, teremos que explorar muita coisa. E, antes de começarmos, vou falar um pouco de mim. Então, meu nome é Felipe, sou o diretor técnico da MLF, que é uma empresa de treinamento e consultoria de Microsoft Office, Power BI e de desenvolvimento. Sou MVP de Excel desde 2013. Também trabalho com desenvolvimento em VBA, que é a linguagem de automatização do Office, e .NET para sistemas normalmente fora do Microsoft Office e sistemas web. E também eu estou acompanhando a onda de Power BI, que tem a ver com a ciência de dados, que se mostra bastante relevante no meio corporativo nesses últimos anos. Inclusive, no tema de hoje, vamos tratar com um dos braços do Power BI, que é o Power Query, mas vamos deixar isso para a hora apropriada. Vocês podem entrar em contato comigo, me seguir no LinkedIn, podem adicionar o meu perfil e também tem um canal de YouTube que está aí. O canal de YouTube ele é bastante pessoal, não é um perfil profissional. E falo de conteúdo avançado de VBA normalmente, mas também tem outros assuntos, Excel e até SQL Server. Então vamos lá, vamos ver qual é o problema que eu quero resolver hoje de notas fiscais usando o Excel. Vamos supor que eu sou um comerciante e eu salvo as notas fiscais de produtos que eu vendo nesse diretório. Notas fiscais. E se você não tem nenhuma experiência com comércio ou com vendas, notas fiscais são arquivos XML. E arquivo XML, ele possui um determinado padrão que vamos explorar a seguir. Então, XML significa que foi feita uma venda pela minha empresa a outra empresa ou a outro cliente. E dentro de uma venda, eu não tenho um produto. Dentro de uma venda, eu posso vender, por exemplo, 2 pacotes de comprimido e mais uma escova de cabelo. Então, uma nota fiscal equivale a uma venda completa, a um saquinho de compras de um cliente meu. Aqui, então, eu vou analisar apenas 1, 2, 3, 4, 5 vendas que a minha empresa fez. No caso, essas notas fiscais elas são fictícias de uma empresa farmacêutica, fictícia também, certo? Então, como que eu faço para poder ver quais são os itens de cada venda desse arquivo de extensão XML, como vocês podem ver, para quem eu vendi, como que eu faço para ver os produtos, o valor dos produtos que eu vendi em cada um desses arquivos, a quantidade dos produtos. Como que eu faço isso? Bom, abrindo. Se você der 2 cliques num arquivo desse, eu não vou fazer isso no meu computador, porque eu tenho instalado um programa para ler arquivos XML. Mas se você não tiver, provavelmente vai cair numa tela como essa daqui, certo? Caindo nessa tela, se você tiver a coragem de escolher bloco de notas, vai levar um susto. Por que você vai levar um susto? Porque o arquivo XML, para nós humanos, ele é muito bagunçado. A gente não consegue entender, lendo este monte de código, o que se passa, quais são os produtos, quem vendeu e quem comprou. Obviamente, a gente não vai trabalhar assim, e se a gente jogar esse conteúdo no Excel dessa forma, não teremos nada de produtivo para poder entender as nossas vendas. Então, existem algumas formas de a gente ler um arquivo XML de forma mais eficiente, certo? Vamos lá.
Se você não tem um programa para poder ler XML, como eu tenho na minha máquina, você pode recorrer a uma solução online. Então, eu estou aqui neste link, codebeautify.org, XML Viewer. Vocês podem acessar no navegador de vocês. Como que funciona esse site? Você joga o seu código XML aqui, clica nesse botão para poder formatá-lo, fazendo uma tradução livre aqui de português para inglês, embelezar. Você formata e embeleza o seu XML para poder enxergar ele aqui de uma forma melhor. Vamos fazer isso. Vou minimizar essa janela, abrir esse XML, vou selecionar todo o conteúdo dele. Para fazer isso, eu vou no primeiro caractere da primeira linha, seguro o Shift e a tecla Home, Ctrl C, ou botão da direita, copiar. Vou voltar no site, vou colar esse conteúdo aqui. Veja que, embora estivesse mostrando somente em uma linha no meu editor de texto, esse arquivo é muito grande. E vou clicar em Beautify. Então, ele já jogou aqui uma sequência de texto. Só para deixar claro, o conteúdo de texto que está aqui é idêntico ao conteúdo de texto que está aqui, exceto que ele apenas formatou, deu quebras de linha e por aí vai. E aí, o que a gente pode fazer? Eu vou ampliar um pouco a janela, porque está meio difícil de enxergar, certo? Então, o que eu posso fazer? Ele me dá aqui alguns lugares onde eu posso clicar para poder contrair, certo? Algumas que eu vou chamar de nó, ok? Então, por exemplo, eu tenho esse cabeçalho aqui e ele segue até esse final. Ele corresponde das linhas 26 até a linha 45. Se eu clicar nesse botão, ele diminui para eu conseguir ver com mais facilidade o meu arquivo XML. Ainda assim está um pouco difícil, porque eu preciso explicar para vocês melhor um pouquinho o arquivo XML. Mas eu não vou explicar aqui. Aqui eu estou usando um link online para poder mostrar esse arquivo de XML. No entanto, eu vou usar um que eu tenho instalado no meu computador. Então, eu tenho um programa que se chama Notepad++. Tá vendo? Notepad++. Vocês podem baixar ele simplesmente digitando no seu buscador, clicando Notepad++, e clicar em Download para poder instalá-lo. Após instalar, Notepad++ vai abrir. Você poderá dar 2 cliques nesse arquivo para poder abrir no Notepad++. Se ele não abrir no Notepad++, você põe em abrir com, escolher outro aplicativo, vem aqui e marca para sempre abrir XML no Notepad++. Beleza? Uma vez no editor, que é esse, vocês têm que instalar um visualizador bom de XML. Tem um, ou seja, um plugin. Tem um que se chama XML Tools. Como que faz para instalar o XML Tools? Você vai no gerenciador de plugins, que é o Plugin Manager, pede para mostrá-lo, e aí vai apertar X. Aqui você vai encontrar o XML Tools. Por que não está aparecendo na minha lista? Porque eu já tenho ele instalado. Veja aqui na aba de Updates. Está vendo? Uma vez instalado, então o que você vai fazer? Vamos supor que o XML Tools seja esse cara. Você clica em instalar e apenas espera até que ele seja instalado. Tá? Pode ser que você precise fazer isso umas 3 vezes até ele ser instalado. E durante o processo de instalação, o Notepad++ pode reiniciar. Mas não se preocupe que depois de um tempo ele vai estar instalado. E para confirmar se ele está instalado ou não,
você vai clicar em plugins e você terá que vê-lo aqui, XML Tools. Ok? Por hora eu vou fazer algo aqui, vou deixar sem formatação e eu quero fazer o processo de formatação dessa XML igual aquele site fez para mim. Por que eu quero trabalhar aqui ao invés de trabalhar no site? Porque aqui é mais prático, por comodidade. E aqui tem teclas de atalho e mais espaço para eu trabalhar, apenas por causa disso. Então vamos em plugins, no XML Tools, vejam que você tem aqui um um comando chamado Pretty Print, que é embelezar. Fez exatamente a mesma coisa que o site fez, só que aqui ainda está difícil de ler, embora as quebras de linha estejam muito boas. Por quê? Porque está tudo preto, as letras estão todas pretas com o fundo branco. Então você pode no Notepad++ clicar em linguagem XML. Agora está bem melhor de visualizarmos a nossa XML. Algumas coisas já começam a fazer sentido aqui. Nesse arquivo eu também digo, no Notepad++ eu também tenho esse recurso de clicar e expandir, para contrair e expandir, o que eu chamo de nós. Então eu vou falar um pouco de Notepad++. Eu vou clicar nesse menos para poder contrair tudo, e aí vou mostrar para vocês algumas propriedades de arquivos XML, certo? Então vamos lá. Inicialmente eu vou no Notepad, no XML Tools, em plugins, e vou pedir para ele poder contrair tudo. Mas não dá para eu manualmente clicar para contrair item por item desses, porque eu vou gastar muito tempo. Então, o Notepad++ ele tem uma tecla de atalho, que é Alt 0, mas é o 0 do teclado normal e não do teclado numérico. Se você pressionar o Alt 0 do teclado numérico, isso não vai acontecer. E se você quiser mostrar tudo, você pode apertar Alt Shift 0. Então, Alt 0 contrai tudo e Alt Shift 0 expande tudo. Então, vamos explorar um pouco a estrutura de um XML. Vou pegar como exemplo essa expressão que está entre colchetes. Isso aqui é um nó, certo? Isso é um nó. E todo nó, ou para nossos efeitos de estudo, todo nó possui um início e possui um fim. Então aqui começa um nó que se chama IDE. Dentro do nó IDE, eu tenho outro nó que se chama C, unidade federativa. Já estou dando uma dica, já que a gente está trabalhando com uma nota fiscal. E esse nó possui um texto, que é 31. O que é essa barrinha aqui? Significa que o nó terminou. Então, o nó IDE começa aqui e termina aqui porque tem uma barra nele, ok? Inclusive, uma das vantagens de usar o Notepad++ é que quando você clica num nó, ele realça o final do nó. E se eu clicar no final no nó, ele realça o início do nó. A gente vai chegar no Excel, tá, pessoal? Não fiquem sem paciência, mas é porque é muito importante falar um pouco sobre XML antes de trabalharmos com XML no Excel. Isso faz parte do vídeo. Não vimos nada de Excel até agora, mas depois vamos ver. Ok? Então vamos lá. Quando eu contraio um nó aqui, ele fecha esse nó até aonde se encontra sua última linha. Tá? Então você fecha a IDE na linha, no caso 23, que está oculta,
tenho barra IDE, certo? E agora, vamos navegar na estrutura da nossa nota fiscal. Eu vou fechar esse nó, vou fechar esse nó, esse, fechar vários nós. Para não perder muito tempo, eu vou vir aqui e pressionar Alt 0 e vou abrir devagarzinho os meus nós. Olha que interessante. Vocês viram que eu fiz uma navegação por uma hierarquia? Pois é, a hierarquia que eu fiz. Existe um nó pai em todo o arquivo XML. Esse nó pai se chama NFE-proc e, naturalmente, ele tem um início e tem um fim, de acordo com a regra de arquivos XML. Algo que eu não falei ainda são essas coisas que tem dentro da declaração do nó antes de ele fechar. Tá vendo? O nome disso aqui são atributos. Então, no nó NF-proc, eu tenho um atributo que se chama versão, que é igual a 2, e esse atributo XML-NS, que tem igual a esse valor. E dentro desse nó eu tenho um outro nó com esses atributos. Beleza, então vocês já entenderam. Numa nota fiscal, como que eu faço para poder ver informações úteis? É bem simples. Você navega nos nós e com um pouco de... No caso, eu já conheço as notas fiscais de XML, mas se você brincar um pouco com essa estrutura de nós, logo logo você vai saber fazer tudo isso que eu estou fazendo. A navegação pelos nós que eu fiz, comecei na NFE-proc, depois fui na nota fiscal, depois na informação da nota fiscal. Aqui eu já tenho algo interessante. O número dessa nota fiscal é este. Ou seja, ela está em forma de atributo no nó inf NFE. Já descobrimos a primeira informação útil. E dentro dessa nota fiscal eu tenho mais informações. O que será que tem dentro dessa IDE? Se eu não souber, eu clico aqui. E aí, usando um pouco de dedução, você consegue entender o que são alguns desses campos. Por exemplo, DMI. D significa data. Isso aqui é a data de emissão, ou seja, a data que foi feita a venda. Certo? E tem aqui, ó, natureza da operação, venda de mercadoria. E por aí vai. Por enquanto, eu vou fechar esse nó, porque eu quero explorar os outros. Então, essa aqui, IDE, ela nos mostra uma informação importante, por enquanto, que é a data de emissão da nota, data da venda que você fez. E essa emite? Emite tem a ver com emitente, quem emitiu a nota. Se eu tenho uma empresa que vende produtos, eu sou o emissor da nota e o cliente que faz o pagamento, ele é o destinatário, ele adquiriu o produto. Então, no caso, a gente tem que... Desculpa, eu abri dois ao mesmo tempo, eu não quero confundir. Eu tenho que quem emitiu a nota, ou seja, quem vai vender o produto, quem vendeu o produto, foi esse CNPJ com esse nome. O nome fantasia da empresa é esse. E aqui eu tenho o endereço dela também, se eu quiser ver. Mas não me interessa para o propósito deste vídeo. Ok? E aqui tem informações que, de bater o olho, às vezes a gente não sabe o que é. Só que, se você tiver curiosidade, existe uma documentação completa no site da Receita que explica exatamente o que significa cada um desses campos. Tudo bem? Então vamos lá, o que temos no campo, no nó deste, que é o destinatário, é quem fez a compra, o CNPJ e o nome de quem fez a compra. Beleza? Em seguida eu tenho vários campos, vários nós que se chamam DET. Veja que os nós eles podem se repetir. Eu vou abrir um deles aqui e veja que o nó ele tem um atributo e ele é sequencial. Número do item é igual a 1, número do item é igual a 2, número do item é igual a 3. Então, do que isso aqui se trata? Isso aqui se trata das compras que foram feitas
na ocasião. Então, eu fiz uma compra de 28 itens com o meu fornecedor. Vai de 1 até 28. E o que eu comprei? Vamos ver o primeiro item. Aí, abrindo o detalhamento do item número 1, eu tenho dois nós. Informações do produto ou informações do imposto que eu paguei. Eu quero saber a informação do produto. Do imposto eu deixo para depois. Então a gente tem aqui o código do produto, código de barras e nome do produto. O que com é quantas unidades eu comprei, qual foi o valor que eu paguei. Certo? E vamos ver outro item. O 2. Detalhes do produto. Outro tipo de absorvente. Vamos ver aqui mais para baixo se tem alguma coisa diferente de absorvente, tintura, CNPJ e por aí vai. Ok? Então, não usei Excel até agora e já consegui identificar quem comprou, olhando aqui na IDE. Desculpa, quem comprou é o destinatário, né? Que foram as farmácias ML. E quem fez a venda foi o XCOM. Ok? Vamos fazer o nosso primeiro exercício, então. Eu quero jogar no Excel as informações de quem emitiu a nota e quem foi o destinatário. Certo? É um exercício bem simples e vai atuar somente sobre uma nota e não sobre todas as notas. Vamos abrir o nosso Excel. Ok, então com o Excel aberto, como que eu vou extrair essas informações dos meus arquivos? A gente tem a guia dados e também, antes de começar, é importante você verificar a versão do seu Excel. Eu vou utilizar um recurso do Excel que, no passado, era conhecido como Power Query. Certo? O Power Query ele faz parte do Power BI e os principais braços do Power BI são o Power Pivot, o Power Query e o Power View. Ok? Então, o Power BI é um conjunto de soluções da Microsoft e esses três são integrantes do Power BI. O vídeo de hoje ele vai lidar puramente com o Power Query, que ele faz parte do Excel. Eu estou usando o Excel versão 2016. Como que eu faço para poder ver isso? Eu vou em Arquivo e depois em Conta. Aqui ele não me fala explicitamente que é 2016. Por quê? Porque eu estou usando um produto de assinatura. Eu pago mensalmente para poder ter uma licença deste Excel. E quando você está no modelo de assinatura, você tem na sua máquina, ofertado pela Microsoft, a última versão lançada do Excel, que é a versão 2016. Se o seu não for um produto de assinatura, você não verá produto de assinatura aqui. E se clicar em sobre o Excel, você pode ver mais informações dele aqui. Então eu estou usando um Excel 2016. E já vai um alerta aqui para você. Se você estiver usando uma versão inferior ao Excel 2016, você terá que instalar o Power Query manualmente no seu Excel. Se o seu Excel é 2016, você já tem o Power Query, ele está embutido neste grupinho aqui da guia dados. Como que eu instalo o Power Query se eu tenho o Excel 2013? Então no 2016 já está ok. Como que eu instalo se for no 2010 ou 2013? Vou ensinar a vocês. Se vocês têm uma versão
inferior a 2010, como 2007, vocês não poderão utilizar os recursos que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Beleza? Então, 2016 vocês não precisam tomar uma ação e 2010 e 2013 precisam tomar uma ação. Então, vocês simplesmente vão no seu buscador e escrevam Download Power Query. E, naturalmente, provavelmente seja o primeiro link, e vocês vão clicar em Download. Aqui você tem duas opções, de 32 e 64 bits. Tomem cuidado, que muitas pessoas na impulsão selecionam 64 bits, porque o computador delas é 64 bits. Mas esta versão ela tem que estar casada com a arquitetura de bits do seu Excel e não do seu Windows. Isto é, este computador ao que eu estou gravando o vídeo neste momento, ele é um Windows 64 bits. Mas se eu precisasse instalar o Power Query, eu teria que instalar o 32. Por quê? Porque o Microsoft Office instalado no meu computador, ele é de 32 bits. E como faço para você saber quantos bits tem o seu Microsoft Office? Basta vocês irem em Arquivo, em Conta. Em algumas versões do Excel, ao invés de Conta, vai estar em Ajuda. Tem um botãozinho aqui que se chama Ajuda. E naquela janela que eu já tinha aberto. Aqui ele fala que são 32 bits, está vendo? Então é por isso que o Power Query, a instalar neste computador, tem que ser o de 32 bits, mesmo o computador sendo 64 bits. O Power Query tem que estar casado com a versão do Office. Beleza. Então, continuando. Uma vez que você termina de instalar, faça a instalação com seu Excel fechado e, ao terminar de instalar, abra o Excel novamente, que quando você abrir o seu Excel, você verá uma aba chamada Power Query. Eu tenho uma que se chama Power Pivot, não é para confundir com Power Query, tá? Power Query, ele irá aparecer aqui e alguns desses comandos vão estar aparecendo para você, ou mais comandos. O fato é que o seu menu não vai ser idêntico ao meu, mas com toda certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir seguir, mesmo se não estiver usando uma versão de Excel igual à minha. Então vamos lá, seguindo então o meu exercício, que é mostrar qual é o nome da empresa que emitiu a nota fiscal e o nome da empresa que fez a compra, né, o destinatário da nota fiscal. Vou clicar em Dados e vou puxar o arquivo da nota fiscal, clicando em Obter dados. E aqui a gente está no Power View, tá, pessoal? Eu estou chamando de Power View de forma extraoficial. Na verdade, desculpa, eu estou falando Power View, mas é Power Query. Aqui a gente está no Power Query. Eu estou chamando de Power Query de uma forma extraoficial, porque a Microsoft parou de adotar esse nome a partir do Excel 2016. Mas ele é bastante conhecido ainda como Power Query e em alguns lugares vocês veem escrito Power Query. Tá? Então, para eu puxar a informação de um arquivo XML, eu vou puxar aqui de um arquivo XML. Veja que o Power Query ele é poderoso, ele consegue acessar de uma série de fontes diversas, ok? Mas o nosso caso é um XML. Qual XML é? No nosso caminho, eu vou escolher o primeiro arquivo e clicar em importar. Nessa janela, não precisa analisar e simplesmente vai em editar diretamente. Bom, olha o que temos aqui. Uma nova janela abriu separada do Excel, tá vendo?
E o nome dessa janela é Power Query Editor, editor do Power Query. Enquanto ela estiver aberta, eu não consigo voltar no meu Excel. Eu estou clicando aqui, mas não estou conseguindo. Se você quiser voltar a trabalhar no Excel, você tem que fechar essa janela. Mas eu não quero fechar por enquanto. Aqui eu tenho uma região que tem as configurações da consulta, e a parte mais importante são as etapas aplicadas. E aqui está diminuído, eu vou expandir para poder mostrar o nome das consultas. Ok? E essa consulta foi uma consulta que ele está criando automaticamente, porque eu estou importando e estou querendo extrair informação de um arquivo XML, certo? Eu vou clicar com o botão da direita dela e clicar em renomear para chamar de exercício 01. Beleza? E o seu Power Query talvez esteja sem essa barrinha de fórmulas aqui. Tá? Se estiver sem, vá nessa guia exibição e marque para poder mostrar a barra de fórmulas e ficar igual ao meu. Ok, então vamos lá. Aqui eu tenho as etapas aplicadas e eu posso navegar entre elas. Por enquanto eu só tenho 2 etapas e vou pedir o seguinte para vocês. Não vou explicar agora, mas selecionem a etapa de tipo alterado e excluam essa etapa que se chama de tipo alterado, igual eu fiz aqui. Vocês podem ver que não mudou nada aqui. E vamos seguir o nosso raciocínio. Eu tenho 3 colunas nessa região central e principal do meu editor de Power Query. E os cabeçalhos delas são NFE, prot NFE e atributo versão. O que será que elas significam? Então, vamos guardar NFE, prot NFE, versão. Eu vou abrir o meu XML no meu editor. E o que eu tenho aqui? Eu tenho na hora que eu contraio tudo, ou seja, vou apertar Alt 0. E aí, no que eu abro, eu tenho as seguintes colunas. NFE, prot NFE e atributo versão. NFE está aqui, prot NFE e tem o versão. O versão se refere a esse versão e não este. Por quê? Porque eu estou no nível deste nó e não deste nó. Ok, pessoal? Então, esse nó ele é ignorado pelo Power Query. Então é por isso que não aparece lá. Tá? Então, eu tenho aqui 3 colunas, sendo que 2 delas são nós, mas quando uma característica do XML é um atributo, ele coloca atributo como prefixo e põe o nome do atributo. E realmente o atributo versão é 2.00. Quer ver? 2.00. E ele é um atributo do NFE proc. Então, eu tenho NFE, prot NFE, atributo versão. NFE, prot NFE, e esse atributo de versão que vale 2. E é interessante o seguinte, que o valor do atributo versão é 2, e o valor tanto do NFE como do prot NFE é uma tabela. E não sei se dá para vocês enxergarem aqui, mas esse 2 está com a fonte pretinha e aqui está com verde. Além disso, além de estar com a fonte pretinha, quando eu passo o mouse sobre esse valor, ele não altera o ícone. E por aqui ele me dá uma ideia de que eu posso clicar para poder entrar dentro dessa tabela, certo? Vou fazer isso e ver o que acontece. Vou clicar. E eu estou vendo outras colunas agora. Eu estou vendo informação da nota fiscal e um endereço grande aqui. Por que será? Vocês lembram em qual eu cliquei, né? Eu cliquei na InfNFE. O que eu fiz então? Dentro do Power Query, eu abri a NFE. E aí, eu estou vendo a InfNFE. E a InfNFE possui
dois campos. Beleza? E eu posso entrar mais dentro dela. Se eu entrar dentro da inf-nfe, o que vai acontecer? Ele me abriu uma série de colunas. Eu tenho a IDE, emit, dest, det, total, transporte. Vamos ver se essas colunas estão lá. IDE, emit, dest e a det ele coloca dentro de uma só. Certo? Porque existem várias com o mesmo nome. Aqui eu tenho informações do emissor da nota e do destinatário. Vocês lembram? Então eu tenho aqui e tenho aqui. Esse cara e esse daqui é o meu objetivo por enquanto. Voltando para o meu Power Query, eu estou interessado nessa coluna e nessa coluna. Se eu clicar aqui dentro de emissor, eu finalmente chego ao que eu quero. Mas eu estou com um problema aqui, porque eu estou com o nome do emissor, mas eu não tenho o nome do destinatário. Então eu vou voltar umas etapas e ao invés de simplesmente clicar neste hiperlink do emissor, eu vou fazer o seguinte: o Power Query ele possui uma série de recursos que não vai dar para eu poder explicar nesse vídeo. Você tem comandos de transformação nos seus dados. Inclusive, o Power Query ele é uma ferramenta de transformar os seus dados. Você tem um XML que está todo desformatado, você faz transformações, você navega pelos nós de uma XML e formata ele do jeito que você quiser. É exatamente o que eu estou fazendo. E um dos comandos que eu vou utilizar da transformação do XML é o seguinte: eu estou querendo saber informações do emitente da nota e do destinatário, certo? Então, segurando a tecla Ctrl, eu vou selecionar esses dois, aí eu vou clicar com um botão da direita e vou pedir para poder preservar essas colunas. Preservar essas colunas é a mesma coisa de eu remover as outras colunas. Aqui eu tenho só o que eu quero. E aí, em seguida, eu preciso mostrar este campo aqui e preciso mostrar este campo aqui. Se eu clicar para poder entrar dentro dessa tabela, eu vou descer um nível e não vou conseguir mais enxergar informações referentes à coluna do emitente da nota. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de entrar uma hierarquia abaixo, eu vou clicar nesse ícone diferente. Clicando nesse ícone diferente, ele pergunta de qual forma eu quero expandir a minha tabela, para eu me manter no mesmo nível e não descer um nível, certo? Eu vou desmarcar tudo, estou interessado apenas no nome do destinatário. E aí, eu vou deixar isso aqui marcado apenas por uma questão de estética. Se eu deixar isso aqui marcado, a nova coluna gerada vai ser dest.nome. Se eu deixar desmarcado, vai ser simplesmente xnome. Ok? Aqui eu posso marcar quantas colunas eu quiser. Eu vou mudar o meu exercício agora e vou querer mostrar o CNPJ e o nome. Então, deixando esses dois itens marcados, não só nome, CNPJ e nome, eu vou mostrar essas características ali. Olha que beleza. Então, destinatário.cnpj está aqui, destinatário.nome está aqui. E vou fazer a mesma coisa para o emissor. Lembrem-se, se eu clicar aqui, eu vou descer uma hierarquia e não verei mais informações do destinatário que eu acabei de pegar. E, explorando um pouco o Power Query, veja que é possível você navegar pelas transformações que eu fiz,
certo? E ele dá um nome automaticamente para cada transformação que eu fiz. Se você estiver achando esses nomes confusos, você pode renomear e colocar um nome de cada etapa que aplicou, certo? Mas não vou gastar tempo aqui, porque o nosso objetivo é mais prático do que teórico, tá? Essa etapa de tipo alterado, o Power Query cria para você automaticamente. Se você quiser desligar essa etapa, você pode vir em Arquivo, Opções e Opções da consulta. E em Carregamento de dados, você pode desmarcar essa caixinha. Aí agora você vai ser incomodado menos por essa etapa. Beleza, voltando. Eu vou apagar essa etapa porque eu havia entrado em uma hierarquia abaixo. E eu não quero entrar numa hierarquia, eu quero aumentar essa tabela, eu quero expandir essa tabela, que é esse botão que a gente precisa. Eu quero o CNPJ e o nome fantasia. Vou colocar nome também. E prefixar esses dois campos com este cara. Beleza, agora só falta eu jogar isso para a planilha. Então, vou fechar e carregar. Aqui você tem várias opções. Você pode carregar direto numa tabela dinâmica, num gráfico dinâmica, apenas criar conexão, mas eu quero carregar numa tabela. Clicando em OK. Veja que está aí as informações da minha nota fiscal. E vou fazer algo um pouco mais difícil agora. No exercício 2, eu quero listar todos os produtos dessa mesma nota fiscal. Vamos lá. Dados, novamente. Obter dados. Arquivo. XML. E vou escolher o mesmo arquivo. Em seguida, vou clicar em editar. Vou abrir aqui, renomear isto com o botão da direita para exercício 02. E aí, vamos estudar o nosso arquivo XML antes de começar a trabalhar no Power Query. Então, eu quero ver todos os produtos que foram vendidos, certo? Eu tenho que entrar no NFE-PROC, NFE, INF-NFE, e depois puxar os produtos. E dentro dos produtos, eu tenho o NOPROD, e em PROD eu quero o nome do produto, vou pegar também a quantidade comercializada e o valor do produto. Ok? Vamos lá. Então, eu vou entrar nesse caso, não vou expandir, porque eu quero descer uma hierarquia. Quando é que eu desço uma hierarquia e quando é que eu expando uma tabela? Eu expando uma tabela quando as outras colunas têm informações relevantes para mim e eu desço numa tabela quando não tem. Então, desci nessa hierarquia, desci na INF-NFE e cheguei nessa. Eu estou interessado nos detalhamentos das vendas, que são essas. E aí, o que eu vou fazer? Se eu entrar no detalhamento das vendas, eu tenho de 1 até 28, que casa exatamente com a quantidade de itens do arquivo XML. Aí, o que me interessa são apenas a numeração do item, para eu saber qual que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, e qual que é o produto. Então, por enquanto, imposto não me serve, eu posso clicar com o botão da direita e remover ele. Clicando aqui, ele me mostra todos os nós disponíveis no nó produto. Quer ver? Voltando aqui, no nó produto, eu tenho vários nós disponíveis que são exatamente esses. Eu vou desmarcar porque eu só quero alguns. E vou tirar o prefixo também. Eu quero apenas, vamos lá, o xprod, quantidade, vprod. Xprod, quantidade e vprod, que é o valor do produto. Clicando em OK. Olha que bacana.
Ele expandiu todos os 28 itens aqui, tanto é que eu tenho 28 linhas. E eu posso fazer algumas melhorias aqui. Eu quero que essa coluna fique aqui, para isso basta clicar e arrastar, igual você faz no Excel. E aqui vou chamar de número. Como que eu fiz isso? Eu cliquei com a direita e renomear. Onde tem renomear aqui? Aqui, renomear. Tá? Aqui vai ser número. Você pode dar 2 cliques, ao invés de clicar com o botão da direita e renomear, você pode dar 2 cliques. Descrição. Quantidade. Valor. Ok? E aí a gente precisa tipar esses dados. O que é o tipo de dados? Veja que em cada cabeçalho eu tenho um ícone. Esse ícone, ele demonstra graficamente qual é o tipo do dado que cada coluna carrega. Aqui está com ABC, ele está considerando que isso é um texto. Mas isso aqui, na verdade, é um número inteiro. No entanto, como se trata de um código, eu não coloco como número inteiro. É melhor manter texto mesmo. A descrição de um produto tem que ser texto. E aqui, vamos começar primeiro com o valor. Guardem 10,77. Uma mercadoria é um número, mas é um número decimal ou um número inteiro? Eu não vou falar sobre moeda não, tá, pessoal? Vou trabalhar só em número decimal e número inteiro. Colocando número decimal, o 10,77 virou 10.077. Por que isso aconteceu? Porque estamos no Brasil. E no Brasil, o separador decimal não é ponto, é vírgula. Então eu não posso clicar aqui e simplesmente depois clicar em número decimal. Eu tenho que usar uma localidade. Vamos esperar carregar. Para decimal, considerando que o separador decimal é igual ao separador dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos que usa-se ponto como separador decimal. Mas aí eu tenho que apagar essas minhas etapas e vamos lá de novo. Vou clicar aqui, usando a localidade. Não tenho nenhuma etapa de tipo aqui, tá, pessoal? Tirei todas. Isso aqui vai ser um número decimal com a localidade dos inglês Estados Unidos. Beleza? Clique em OK. 10,77. Faço a mesma coisa para esse. Eu poderia ter selecionado as duas colunas e feito de uma vez só. Vou fazer 2 vezes para fixar bem aí com vocês. Ok? E como eu apaguei as etapas de tipo alterado naquela hora, eu preciso colocar aqui de novo para texto. E aqui como texto de novo. Aqui na hora de fechar é bem importante o seguinte, eu tenho fechar e carregar para. Tá? Clicar em fechar e carregar é a mesma coisa de clicar e fechar e carregar para, clicando em OK nessa janela a seguir. Tá? Muitas vezes você não está querendo que o resultado das transformações que você aplicou na sua consulta vire uma tabela nova e vire uma planilha aqui. Então, se você não quiser que o Excel crie uma nova planilha e uma nova tabela para o que você acabou de trabalhar, você apenas pode criar uma conexão. Caso contrário, coloque a tabela. E vou clicar em OK. Veja que temos todos os dados da nota aqui. Aí agora, a gente está um pouco apertado de tempo. Eu vou fazer o seguinte. Eu puxei só uma nota aqui. Eu quero puxar todas as notas, todas as 5.
ou todas as 1000, ou todas as 15.000. Eu tenho casos aqui que eu tenho mais de 20.000 notas dentro de um diretório. Certo? Eu vou fazer um negócio legal. Vou deixar apenas 4 notas aqui. Vou importar todas elas, usando as técnicas que eu já mostrei. Vou acrescentar essa quinta nota, vou clicar no botão de atualizar e essa quinta nota, os produtos dela vão aparecer na nossa tabela. Então vamos lá. Dados, obter dados. Ao invés de pegar de um arquivo XML, eu vou pegar de uma pasta inteira desta vez. E o caminho dessa pasta vai ser este daqui, que é onde estão meus arquivos XML. E, naturalmente, vou clicar em editar aqui. Veja que ele consegue listar os 4 arquivos para mim. Eu estou interessado, vou renomear aqui para arquivo 3, beleza? Botão da direita, exercício 3, perdão. E quando você puxa um diretório, ele mostra características de cada um dos arquivos, mas eu estou interessado apenas no conteúdo do arquivo. Ele é representado pela coluna Content. Então eu vou clicar com o botão da direita e remover o que eu não quero. Deixar só ele. E agora eu vou expandir esses arquivos, que são as 4 notas fiscais. Cliquei em OK. A etapa de tipo alterado, danada, sempre aparece. Tire ela. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o exercício 2, mas aqui no exercício 3. Observe que quando eu faço uma importação de um diretório inteiro, não só de um arquivo, ele cria mais um monte de coisas aqui para mim. Ele criou para mim, ó, uma pastinha de consultas com várias coisas referentes à importação de um diretório. Infelizmente, a gente não tem tempo para explorar isso daqui, porque isso pode se tornar um pouco complexo. Por causa disso, eu vou trabalhar somente com esta consulta que ele gerou. Então, lembrando, essa consulta depende de tudo que está aqui dentro. Existe aí uma lógica por trás desta expansão de arquivos que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu estou interessado não na prot e não no atributo. Estou interessado somente nesses itens. Então, eu vou clicar com o botão da direita, remover as outras colunas e expandir isto apenas a INF-NFE. Não vou usar prefixo. Clicando em OK. Já estou no nível abaixo e vou expandir novamente. Eu vou querer os detalhes do emitente, do destinatário e os produtos. Clicar em OK. Beleza. Do emitente, eu vou querer o CNPJ e o nome e vou colocar um prefixo. Do destinatário, eu vou querer o CNPJ, o nome e vou colocar um prefixo de dest, para ficar dest ponto. Então aqui minhas colunas. Agora só falta eu listar esses produtos. Vou clicar aqui nesse botãozinho e expandir somente o produto e o número do item. E veja que para a primeira nota ele repete o nome do emitente e do destinatário para cada um dos produtos. E em seguida eu passo para o arquivo 2. O arquivo 2 também é da XCOM SA para farmácia MLF. Aí, ó, no arquivo 3, o fornecedor é diferente. Certo? Então ele repete os nomes dos destinatários e do emitente para cada produto de um arquivo da nota. E por fim, em que estou interessado aqui? Estou interessado no nome do produto, na quantidade comercializada e no valor. Vou tirar o prefixo e clicar em OK. Vejam que interessante. Aqui, vou mover para a esquerda aqui um pouquinho.
número do item. Número do item. E vou tipar esses dados, que é este e este, segurando a tecla Ctrl, clicando nessa caixinha. Pelo fato do separador decimal deles não ser uma vírgula e ser um ponto, eu preciso selecionar número decimal dos inglês Estados Unidos. E o resto dos dados, eu vou colocar todos como... Nesse caso eu segurei o Shift, tá, pessoal? Então, selecionei a primeira, aí com o Shift, seleciono a última, ainda sem soltar o Shift, seleciono o texto. E vou jogar na minha planilha agora. Vou clicar em fechar e carregar direto. Vou fechar essa janelinha. Para mostrar ela novamente, você clica em dados, põe consultas e conexões, ele mostra todas as consultas que temos nesse arquivo. Olha que beleza. Então eu tenho aqui quem emitiu, o CNPJ de quem emitiu a nota com o nome, o destinatário com o nome, o número do item da nota, com a quantidade, o valor, e eu posso criar uma coluna de total aqui, multiplicando um com o outro, certo? Que ele já traz aqui para mim. E se você for em Design e colocar a linha de total, ele já mostra para você esse valor. E aqui, então, eu tenho até a linha 70 com produtos. Se você quiser acrescentar mais notas, por exemplo, vou pegar essa e colocar no diretório que eu apontei inicialmente e ficar com 5 notas, você pode mover para lá e em seguida vir na guia dados e atualizar. Veja que ele incrementou automaticamente. Se você tirar algumas notas, vou tirar essas 3, por exemplo, e voltar para cá e clicar em atualizar, ele vai mostrar somente das 2 notas que estão lá, certo? Vou deixar do jeito que estava antes e clicar em atualizar. Se a qualquer momento você precisar editar qualquer uma dessas consultas, vocês podem clicar em obter dados, iniciar editor do Power Query, escolher a consulta desejada por aqui e manipular as etapas. Ou então pode mostrar as consultas pelo lugar que eu mostrei, clicar aqui numa determinada consulta, você pode navegar entre elas. E pode dar 2 cliques ou com o botão da direita clicar em editar. Então é isso, um jeito fácil e simples de você editar suas notas fiscais usando praticamente apenas o mouse e uma velocidade incrível, sem a chance de você ter erro humano de manipulação de arquivos. E com isso, vou abrir o espaço para nossas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas aqui, que eu estou acompanhando esse vídeo. Eu repito, isso aqui é uma gravação e eu estou acompanhando o streaming desse vídeo, respondendo perguntas. Obrigado e até o nosso próximo vídeo da série Descobrindo Office da Microsoft.